Meus amigos, como o governo Lula poderá reindustrializar o Brasil é o tema que pretendemos abordar a partir deste momento. Esse tema nós estamos abordando por uma razão muito objetiva. É que desde a década de 1980 está ocorrendo um processo de desindustrialização do Brasil. E este fato é um fato grave, que eu venho denunciando há bastante tempo. Já escrevi vários artigos e publiquei vários vídeos abordando essa questão. A análise da figura que vamos lhes mostrar deixa evidenciada a queda na participação da indústria na formação do Produto Interno Bruto do Brasil de 1987 a 2019, que caiu de 27,3% em 1987 para 11% em 2019. Esse gráfico que vamos lhes apresentar deixa bastante claro esta minha afirmativa. Em 1987, a indústria brasileira contribuía com 27% da produção da riqueza nacional, ou seja, na formação do Produto Interno Bruto do Brasil. Hoje, contribui apenas com 11%. Esta queda da participação da indústria na formação da riqueza nacional tem uma causa evidente que nós vamos demonstrar com nossa apresentação. Então, este gráfico aqui deixa bastante claro que a indústria brasileira ela sofreu uma queda vertiginosa de 1987 até 2019. É importante observar que, se nós considerarmos 1947, que está aqui apontada no gráfico, a participação da indústria em 1947 era 16,2% da formação do PIB. Então, observe bem que de 1947 até 1987, a indústria contribuiu na formação da riqueza nacional de 16,2% para 27,3%. E houve uma razão para que houvesse esse incremento da participação da indústria na formação da riqueza nacional. Um ponto que é importante, que eu queria deixar bem claro para todos vocês, é o seguinte, que a indústria foi fundamental para que o Brasil saísse da condição de país eminentemente agrário em 1930 para a condição de país industrializado em 1980. A expansão industrial que ocorreu no período foi que contribuiu para que o Brasil se transformasse num país moderno, que o atraso que prevalecia, que predominava até 1930, fosse deixado para trás. O que está acontecendo no momento é uma regressão, é como se nós voltássemos ao passado. Por exemplo, em 2019, a participação da indústria na formação da riqueza nacional foi inferior a 1947. Quer dizer, estamos voltando, numa situação pior do que a que havia em 1947. Então, este é um aspecto que é importante observar. Bem, nós resolvemos abordar essa temática
porque faz parte do programa do governo Lula reindustrializar o Brasil. Vamos então abordar exatamente o que é que seria necessário para que essa reindustrialização acontecesse. Bem, ao assumir o Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, o vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou corretamente em seu discurso de posse que a reindustrialização é essencial para que possa ser retomado o desenvolvimento sustentável e que essa retomada ocorra sob um único prisma, que é a legitima o da justiça social. Então, ele estabelece uma correlação entre o desenvolvimento industrial e a justiça social. A justiça social, eu entendo, e eu imagino que o ministro Alckmin também entenda, que com o desenvolvimento da indústria, além de gerar emprego e renda para boa parcela da população, a indústria contribui com o seu desenvolvimento no sentido do crescimento da economia como um todo. Quer dizer, a indústria impacta sobre o conjunto da economia. E isso significa dizer que não apenas a indústria se desenvolve com o desenvolvimento da indústria, com a reindustrialização do Brasil. Também os setores agrícolas alavanca, como também o setor de serviços. De modo que, ao alavancar também a agricultura e o setor de serviços, vai haver geração de emprego e renda, e com benefícios para toda a sociedade. Então, eu imagino que esta seja a visão do vice-presidente, ministro da Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, de que o desenvolvimento industrial propiciará a justiça social. Ele afirmou ainda, corretamente, que é urgente a reversão da desindustrialização, não tenha dúvida. Não é possível que se dê continuidade a esse processo de regressão, porque se continuar nesse ritmo, a tendência será o fim da indústria no nosso país, que seria um desastre econômico sem precedentes. Então, quando ele afirma que é urgente a reversão da desindustrialização precoce ocorrida no Brasil, ele diz que reclama uma clara política de competitividade industrial contemporânea. E ainda ele acrescenta que o Brasil não pode prescindir da indústria se tiver ambições de alavancar o crescimento econômico e se desenvolver socialmente. O que eu falei anteriormente, a correlação entre indústria, crescimento econômico e o desenvolvimento social. E ele acrescenta ainda que ou o país retoma a agenda do desenvolvimento industrial, ou não recuperará o caminho do desenvolvimento sustentável. Aí ele aborda, diz o seguinte, que sem o desenvolvimento industrial, o desenvolvimento sustentável do conjunto da economia brasileira não acontecerá. E ele acrescenta ainda que esse desenvolvimento industrial é gerador de emprego e distribuidor de renda, como eu lhes falei anteriormente. O ministro Alckmin lamentou o fato de que a indústria de transformação tem perdido participação no PIB do país, conforme eu lhes mostrei naquele gráfico, naquela figura. Ele afirmou ainda que a indústria liderou o crescimento econômico brasileiro durante boa parte do século XX e até a década de 1980. Eu diria o seguinte, de 1930 a 1980, foi um período que o país se desenvolveu extraordinariamente, se modernizou. O Brasil moderno aconteceu a partir de 1930. E quem alavancou o desenvolvimento do país foi a indústria. Quando sua participação, o Alckmin, ele falou que foi de cerca de 20% do PIB, mas na realidade foi 27,3% do PIB,
quase 30%, que é uma participação significativa. E ele acrescenta que, salvo por poucos e breves períodos do governo do presidente Lula, o que se viu nos últimos anos foi seu encolhimento, chegando a 11,3% do PIB em 2021. Na realidade não foi 11,3%, foi 11%. Aliás, ele falou 11,3% do PIB em 2021, mas eu diria que esse número estaria mais próximo do 11%. Mas não vamos discutir se foi 11% ou 11,3%. A realidade é que 11% ou 11,3% representa muito pouco para as necessidades do nosso país. Em síntese, o ministro Alckmin considera a reindustrialização como um processo de reconfiguração do modelo produtivo, baseado nas tecnologias de ponta, capaz de lastrear uma política de competitividade industrial contemporânea. Ao finalizar seu discurso, o ministro Alckmin afirmou que o ponto de partida de toda a política industrial é a sustentabilidade e a sociobiodiversidade. Eu teria algumas observações a fazer que eu vou colocar agora a respeito do discurso do ministro Alckmin, do ministro e vice-presidente Alckmin. Eu diria o seguinte, que faltou, entretanto, no discurso do ministro Alckmin, a análise concreta das causas da desindustrialização. Eu imagino que, se eu pretendo reindustrializar o país, essa reindustrialização, ela, na minha modesta opinião, ela não deve acontecer simplesmente baseado nas tecnologias de ponta, conforme ele colocou. Na realidade, para reindustrializar o Brasil, baseado na análise concreta das causas da desindustrialização, é que nós teremos a solução do problema. E isso não foi feito no discurso do ministro Alckmin. Faltou, portanto, no discurso do ministro Alckmin a análise concreta das causas da desindustrialização que o Brasil enfrentou, isto da década de 1980 até o presente momento, para definir uma estratégia e políticas de desenvolvimento industrial capazes de promover a reindustrialização do Brasil. O meu ponto de vista é o seguinte, diferentemente do ministro Alckmin. Meu ponto de vista é que nós precisaríamos analisar as causas da reindustrialização para, a partir dessas causas, delinear uma estratégia e políticas de desenvolvimento industrial capazes de reverter esse processo, ou seja, promover a reindustrialização do Brasil. Não é com a adoção de tecnologias de ponta que nós faremos as mudanças que o país precisa no setor industrial. Faltou, no meu entendimento, ao ministro Alckmin informar que a desindustrialização do Brasil ocorreu graças à abertura econômica adotada pelos diversos governos do país desde 1990, que fez com que o mercado brasileiro sofresse a invasão de insumos e produtos importados de baixíssimos preços, principalmente da China, que levou muitas indústrias brasileiras à falência por enfrentar a competição predatória de insumos e produtos importados. A realidade concreta é esta. Quer dizer, a abertura econômica que foi processada a partir de 1990, com a introdução do modelo econômico neoliberal, é que fez com que houvesse, digamos assim, essa reversão, essa regressão do processo de industrialização do país, que evoluiu de 27% do PIB para 11% do PIB em 2019. Faltou ao ministro Alckmin afirmar que, para reindustrializar o Brasil, a primeira providência consistiria em um governo Lula abandonar o modelo econômico neoliberal adotado no Brasil desde 1990, que promoveu a impatriótica abertura
do mercado brasileiro aos produtos importados. Faltou ao ministro Alckmin afirmar que a reindustrialização do Brasil só acontecerá se o Brasil abandonar o modelo econômico neoliberal, ainda em curso, com a sua substituição pelo modelo econômico nacional desenvolvimentista, que foi responsável pela modernização do Brasil, pelo progresso, extraordinário progresso econômico e social que o Brasil já teve em sua história, com base no processo de industrialização substitutiva de importações, ocorrida de 1930 a 1980. Em 1930 a 1980, o que ocorreu é que o Brasil passou a produzir internamente os produtos que comumente eram importados. Isso, que eram importados até 1930. Em 1930 a 1980, passou-se a produzir internamente produtos e insumos também, que antes eram importados. E para que isso acontecesse, além da indústria contribuir para esse progresso que o país alcançou, o Estado brasileiro, o governo brasileiro, a partir de Getúlio Vargas, em 1930, atuou como indutor do desenvolvimento econômico e social, que é a condição para sustar a desindustrialização do país. Eu afirmo que reindustrializar o Brasil significa não apenas adotar política de substituição de importações, mas contribuir também para a eliminação ou redução da dependência do país em relação ao capital e tecnologia estrangeiros. Não basta, repito, substituir importações de insumos e produtos. É preciso também eliminar ou reduzir a dependência do país em relação ao capital e tecnologia estrangeiros. Analisando o artigo Capital Estrangeiro no Brasil, Poder e Controle sobre a Riqueza, elaborado por Regina Camargos e outros autores, nós temos condições de constatar que o Brasil é enormemente dependente do capital estrangeiro, que tem grande participação na economia brasileira, seja nos setores industrial, de comércio e de serviços. E não apenas nos setores industrial, de comércio e de serviços, mas também no setor financeiro. Só para vocês terem uma ideia, 47% do movimento financeiro que ocorre no país está sob a responsabilidade de bancos internacionais. O ministro Alckmin, da Indústria, Comércio e Serviços, tem o dever de eliminar ou reduzir a dependência desses setores, ou seja, da indústria, do comércio e de serviços, em relação ao exterior. Tomando-se por base dados de 2016, dos 200 maiores grupos econômicos, que envolvem mais de 5 mil empresas, pode-se ter uma base da presença do capital estrangeiro transnacional no Brasil. Os 200 grupos somam 3,9 trilhões de reais em receita, o equivalente a 64% do PIB do Brasil, da qual cerca de 30% são de grupos estrangeiros. Quando não se considera, por exemplo, a Petrobras, Bradesco, Itaú e Banco do Brasil dentro desses grupos, a participação do capital estrangeiro chega a 37%. Sem o setor financeiro, considerando apenas os setores de comércio, indústria e serviços, a participação dos grupos transnacionais é de 36%.
A economia brasileira transnacionalizada está no circuito produtivo do grande capital transnacional. Esta é uma das causas da desindustrialização do Brasil. Quer dizer, os grupos econômicos internacionais que exercem a dominação da economia brasileira, esses grupos privilegiam a produção em mercados em que os preços da mão de obra, ou seja, onde o custo da mão de obra é o mais baixo possível. Não é por acaso que a China e os países asiáticos são os preferenciais na produção industrial. Esses países se tornaram a fábrica do mundo. Praticamente tudo que se produz hoje no mundo se produz naquela região do planeta, particularmente na China. Então, para vocês terem uma ideia, no setor industrial, as empresas nas transnacionais concentram 28% da receita. Se nós tirarmos a Petrobras, corresponde a 37% da receita produzida no país, no setor industrial, por empresas estrangeiras, né? Empresas transnacionais. Essas empresas estão em segmentos dinâmicos e de mais elevado padrão tecnológico, material de transporte, como veículos e peças, metalúrgico, eletroeletrônico, químico e alimentos e bebidas. Estão no coração da cadeia de valor em cada segmento. No setor de serviços, vem crescendo a participação de empresas de capital estrangeiro que adquiriram empresas nos segmentos de telecomunicações e energia. Essas corporações são responsáveis por 44% do faturamento do setor. Se nós excluirmos a Telebrás, corresponde a 48% do setor. No setor de comércio, as transnacionais focam no segmento de commodities e grande varejista, elo central do controle dessas cadeias. Dentro dos grupos, as transnacionais, as empresas de capital estrangeiro, respondem por 47% do faturamento. Então, por aí dá, meus amigos, para perceber a dimensão da dependência econômica que o país se defronta e que não é possível continuar nessas condições. Assim, é evidente a presença das grandes corporações transnacionais na economia brasileira. Elas ocupam segmentos que estão no coração das cadeias de valor, permitindo-lhes o controle estratégico da produção e comercialização, tanto para frente quanto para trás. E isso em cada setor da economia brasileira. A economia brasileira é dominada quase que na sua totalidade. E este fato lhes garante a apropriação do valor criado em diversos elos da cadeia. No segmento de material de transporte, por exemplo, as montadoras de automóveis e veículos automotores estão no centro de controle da cadeia. Elas detêm o poder de determinar os preços dos seus fornecedores e com isso se apropriam de parte dos seus lucros pelo poder de oligopsônio. Detêm o poder sobre a cadeia para frente, a comercialização e o serviço dos seus concessionários, também se apropriando do valor que seria aí adicionado. Outro exemplo é a cadeia de commodities. De um lado estão as grandes corporações que controlam as sementes e insumos. Do outro, as grandes comercializadores. O produtor agrícola, que todo mundo elogia, que é o motor do desenvolvimento do país na era contemporânea, ele próprio tem sua margem de lucro comprimida, reduzida, entre dois gigantes estrangeiros que se apropriam do valor por ele criado. A dependência do Brasil, meus amigos, em relação ao exterior, no setor financeiro, é um outro dado que eu queria passar para vocês.
Nós lhes falamos sobre indústria, comércio e serviços, cuja dominação do capital estrangeiro é evidente. A dependência do Brasil em relação ao exterior, no setor financeiro, está demonstrada no artigo também de Regina Camargos e outros autores, cujo título é A Participação do Capital Estrangeiro no Setor Financeiro Brasileiro. Nesse artigo, se informa o seguinte: segundo dados recentes do Banco Central, os bancos estrangeiros respondem por 14% dos ativos totais. Veja bem, 14% dos ativos. Entretanto, tem 31% do saldo das operações de crédito do setor financeiro. Em termos da participação no crédito, a situação atual é um pouco melhor que a de 2005. E mesmo assim, em virtude de que desde então houve uma vigorosa expansão do volume de operações de crédito no país para o conjunto das instituições financeiras. Nos anos em que a economia brasileira mais cresceu, que foi de 2010 e 2011, a participação dos bancos estrangeiros no total do crédito ofertado à sociedade chegou ao patamar de 40%. Observe bem para isso, meus amigos. A participação dos bancos estrangeiros no total do crédito ofertado à sociedade brasileira chegou ao patamar de 40%, quase igual ao dos bancos públicos. Então, por aí dá para perceber que nós somos um país dominado quase que inteiramente pelo capital estrangeiro. As atividades e investimentos das grandes empresas multinacionais encontram-se concentrados em unidades de pesquisa em seus países de origem ou em outros países desenvolvidos por razões empresariais, entre elas para realizar economia de escala na pesquisa, ter acesso a maior oferta de mão de obra altamente qualificada e situar-se em mercados maiores do que, por exemplo, o Brasil. A escassez de investimentos em pesquisa nas áreas periféricas do capitalismo, como é o caso do Brasil, esta é uma das razões pelas quais se investe pouco, muito pouco, quase nada, em pesquisa no Brasil. A escassez de investimentos em pesquisas em áreas periféricas, como o Brasil, é constatada pelo pequeno registro de patentes, como resultado da pesquisa aqui realizada. Todavia, mesmo quando a pesquisa se realiza no Brasil, serve bem para isso. No caso da empresa estrangeira, a patente é registrada em nome da companhia que realizou essa pesquisa e sua utilização no Brasil, em qualquer país, gerando pagamentos e remessas para a sede da empresa. Mesmo que essa pesquisa tenha sido realizada por essa empresa aqui no Brasil, ela registra como de sua propriedade e o Brasil é obrigado a pagar e a remeter royalties por conta do uso da tecnologia para a sede da empresa detentora da patente. Por outro lado, a filial da empresa estrangeira, na periferia, remete recursos para a sua sede sob a forma de pagamentos pela prestação de assistência técnica e pelo uso de marcas e patentes. É uma outra forma de expoliação que as empresas estrangeiras realizam sobre países periféricos como o Brasil. Está comprovado, os números não negam isso, que a presença da empresa estrangeira amortece e desestimula o esforço de desenvolvimento tecnológico no sistema econômico dos países periféricos, como o Brasil, porque desestimula a formação de uma indústria nacional de bens de capital. Observe o seguinte, que além de ocorrer a desindustrialização do Brasil, muitas indústrias que minguam no Brasil são indústrias de bens de consumo. Não são bens de capital, de indústria, bens de produção, bens de capital. Porque o que eu quero dizer é que o desenvolvimento tecnológico, ele desestimula a formação, a falta de desenvolvimento tecnológico em países como o Brasil, desestimula a formação de uma indústria nacional de bens de capital, bens de produção, a qual é essencial ao progresso tecnológico autônomo. Nós só temos condições de nos tornarmos
autônomos tecnologicamente, ou seja, independentes, não dependentes do exterior, se nós tivermos a indústria de bens de capital, ou seja, indústria de bens de produção, ou seja, indústrias que produzem máquinas que são utilizadas nos processos produtivos em todo o país. Nós, no Brasil, somos quase que totalmente dependentes da importação de bens de capital, ou seja, de bens de produção. Além disso, a empresa estrangeira tende a reservar os cargos de direção em suas filiais no exterior a executivos e funcionários estrangeiros. É raro acontecer a direção das empresas no exterior, em países periféricos como o Brasil, ficar nas mãos de nativos, de gente nascida no país. Quando isso acontece é porque esse executivo que nasceu no país periférico, onde essa empresa opera, esse nativo, ele se tornou, vamos dizer assim, um agente que está a serviço dos interesses do capital internacional. E essa empresa estrangeira reserva os cargos de direção em suas filiais no exterior a executivos e funcionários estrangeiros, inclusive como forma de preservar segredos industriais e evitar que a tecnologia vaze. Isto é, realmente se transfira e venha a ser utilizada por empresas concorrentes locais ou estrangeiras. Existe, meus amigos, um mito de que o capital estrangeiro transfere tecnologia, refletindo uma visão ingênua sobre o papel do capital estrangeiro em países periféricos. Este mito contribui para dificultar o esforço próprio de desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil, mantendo o país em patamar tecnológico permanentemente inferior e, portanto, contribui para um fluxo constante de pagamentos para o exterior e um déficit permanente no item tecnologia no balanço de pagamentos ou no balanço de transações correntes. Esta situação de dependência econômica e tecnológica em relação ao exterior que explica a incapacidade do Brasil promover o seu desenvolvimento econômico e social ao longo da história e a desindustrialização em curso na economia brasileira. Eu queria destacar duas empresas brasileiras que são notáveis no que concerne ao desenvolvimento tecnológico do país. Primeiro é o caso da Petrobras. Ela foi capaz de desenvolver a tecnologia da exploração de petróleo em águas profundas. A Petrobras detém essa tecnologia. E isso foi possível graças à política de desenvolvimento que foi adotada pelo país de 1930 a 1950, quando a Petrobras foi criada durante esse período e se tornou uma gigante do setor de petróleo em todo o mundo. Então, o Brasil precisa criar empresas de grande porte para poder competir com as empresas de grande porte do mundo. Outro exemplo é o caso da Embraer, que também desenvolve tecnologia aeronáutica, sobretudo para aviões de médio porte, e que tem se destacado mundialmente por isso. E isso aconteceu graças à participação do governo, do Estado Nacional, que fortaleceu essas duas empresas e, por conta disso, elas conseguiram atingir níveis de desenvolvimento econômico e tecnológico. Um outro exemplo também que nós poderíamos colocar também no setor agropecuário é o caso da Embrapa, que se tornou também uma grande empresa produtora de desenvolvimento tecnológico. E muito do desenvolvimento tecnológico que o Brasil alcançou no sentido de elevar a produtividade agrícola se deve ao trabalho da Embrapa, desenvolvido pela Embrapa. Mas observem que tanto a Embrapa quanto a Embraer,
quanto a Petrobras, elas se desenvolveram graças ao papel de indutor de desenvolvimento exercido pelo Estado brasileiro, pelo governo brasileiro. Agora, é importante observar que, além de ter que enfrentar esses problemas que há pouco lhes falei, a reindustrialização do Brasil deve ser acompanhada de ações que contribuam também para a modernização da indústria brasileira com sua inserção na indústria 4.0. Eu imagino que a visão do ministro Alckmin seja centrar sua ação nesse campo, o que, no meu entendimento, seria um procedimento equivocado. Por quê? A quarta revolução industrial, ou indústria 4.0, é caracterizada pela integração dos chamados sistemas ciberfísicos de produção, nos quais sensores inteligentes informam as máquinas como devem operar em seus processos produtivos. A indústria 4.0 é um conceito de indústria que engloba as principais inovações tecnológicas nas áreas de automação, controle e tecnologia da informação, aplicadas aos processos de manufatura. A implementação do conceito da indústria 4.0 requer planejamento com o estudo dos principais problemas que a empresa brasileira enfrenta. Isso daí é uma coisa fundamental, quer dizer, o que precisa ser feito em cada empresa brasileira para que ela evolua para atingir a condição de indústria 4.0. É preciso que haja investigação das diferentes tecnologias que podem ser adotadas e fazer um plano de longo prazo para modernizar gradualmente toda a indústria nacional. Inclusive, esse esforço de transformar a indústria brasileira, inseri-la na indústria 4.0, isso demanda bastante tempo. Por uma razão muito simples. É que, enquanto a indústria 4.0 está em desenvolvimento, sobretudo nos países capitalistas mais avançados, lamentavelmente o Brasil se defronta com um duplo desafio de, por um lado, reverter o processo de desindustrialização, que sofreu de 1990 até o presente momento, a partir da introdução do modelo econômico neoliberal, que devastou a economia brasileira, que está sendo levada à bancarrota no momento atual. E, de outro, promoveu o desenvolvimento da indústria 4.0. São desafios imensos esses. O consenso entre os especialistas é de que a indústria nacional, observe bem para isso, como é que você vai passar para a indústria 4.0 se existe o consenso de que a indústria nacional está atrasada, estando em grande parte na transição do que seria a indústria 2.0 da segunda revolução industrial. Há setores da indústria que estão ainda na segunda revolução industrial, caracterizada pela utilização de linhas de montagem e energia elétrica. Outras estão no que se denomina indústria 3.0, da terceira revolução industrial, que aplica automação por meio da eletrônica, robótica e programação. Quer dizer, a indústria brasileira ainda está no estágio de segunda e terceira revolução industrial. E, além disso, está sendo cada vez mais sofrendo uma regressão, conforme nós mostramos naquela figura apresentada inicialmente. Para termos uma ideia da defasagem do Brasil no setor industrial, seria preciso instalar cerca de 165 mil robôs industriais para se aproximar da densidade robótica atual da Alemanha. Só para fazer uma comparação com a Alemanha. Eu não comparo nem com a China, nem com os Estados Unidos. Os Estados Unidos que estão num patamar ainda maior do que o da Alemanha. Mas para se aproximar da densidade robótica atual da Alemanha, seria preciso instalar 165 mil robôs industriais. No ritmo atual, com cerca de 1,5 mil robôs instalados por ano no país,
Quer dizer, a cada ano nós estamos instalando 101,5 mil robôs. Se continuar nesse ritmo, o país levará mais de 100 anos para alcançar o nível da Alemanha. Precisaremos, mais do que nunca, que o governo Lula seja capaz de planejar o desenvolvimento do Brasil. Nós precisamos, mais do que nunca, de lideranças fortes e articuladoras na indústria. Precisamos mais do que nunca de instituições acadêmicas e de pesquisa no país para desenvolver a indústria 4.0. Precisaremos também de níveis de investimento relevantes para que isso possa acontecer e de capacitação intensiva de gestores, engenheiros, analistas de sistemas e técnicos nessas novas tecnologias, além de parcerias e alianças estratégicas com entidades de outros países mais avançados na indústria 4.0. Então é um esforço que vai demandar bastante tempo. Mas para reindustrializar o Brasil, para reverter esse processo, nós precisamos atuar naqueles aspectos que eu falei anteriormente. Nós temos que mudar o modelo econômico neoliberal. Vou lhe citar quais são as medidas que precisariam ser adotadas para reverter esse processo que estamos enfrentando. O Brasil tem, portanto, ainda longo caminho a percorrer em vários setores da economia de forma gradual e disruptiva. Uma das medidas necessárias à inserção do Brasil à quarta revolução industrial consiste em investimentos maciços no sistema de educação, para a qualificação das pessoas com foco em tecnologia. Nós temos um sistema de educação também falido, que requer investimentos para recuperar o estrago que foi feito por décadas de falta de recursos para o desenvolvimento do setor educacional. Mas para realizar essa tarefa é necessário investimentos maciços no sistema de educação, visando a qualificação das pessoas com foco em tecnologia, como fizeram os países capitalistas avançados. Pelo que acabamos de expor, meus amigos, fica evidenciado que o governo Lula precisa considerar que o Brasil só reverterá o processo de desindustrialização se adotar as seguintes estratégias. Eu vou citá-las. Primeiro, abandonar o modelo econômico neoliberal, com sua substituição pelo modelo nacional desenvolvimentista, com o Estado brasileiro atuando no planejamento da economia nacional e como indutor do processo de desenvolvimento econômico e social. Essa seria a primeira estratégia. Segunda estratégia, incentivar a implantação de indústrias substitutivas de importações de insumos e produtos, com financiamento público, e aí o BNDES deveria atuar nessa direção, e a concessão de incentivos fiscais para assegurar a autossuficiência nacional. Então, essas são duas medidas que deveriam ser adotadas imediatamente. Terceiro, promover a abertura seletiva da economia brasileira. Veja bem, eu falei abertura seletiva, para proteger a indústria nacional da competição predatória de insumos e produtos importados. É preciso que sejam colocadas barreiras à entrada de produtos que venham a comprometer ainda mais a indústria nacional ainda existente no país. E também proteger a indústria nacional futura a vir ser instalada. Em terceira estratégia, aliás, a quarta estratégia é promover o fortalecimento da indústria nacional existente no Brasil. Quer dizer, é preciso analisar quais são os problemas enfrentados pela indústria e oferecer financiamento através do BNDES e a concessão de incentivos fiscais por parte do governo para que essa indústria nacional existente ela possa se erguer e se desenvolver.
A quinta estratégia consiste em promover o desenvolvimento da indústria de bens de capital. Eu, como já lhes falei, ela é que é fundamental para tornar nosso país competitivo de forma permanente no mercado internacional. A sexta estratégia consiste em levar ao fim a dependência econômica e tecnológica do país em relação ao exterior, promovendo o progresso científico e tecnológico autônomo, único capaz de tornar a empresa nacional competitiva de forma permanente no mercado internacional, com fortalecimento nas universidades e centros de pesquisa do Brasil. E, finalmente, a sétima estratégia, voltada para promover a reindustrialização do Brasil, consistiria em promover a modernização da indústria brasileira, com a sua inserção na indústria 4.0, incentivando a realização de investimentos relevantes e de capacitação intensiva de gestores, engenheiros, analistas de sistemas e técnicos nas novas tecnologias, além de parcerias e alianças estratégicas com entidades de outros países e a realização de investimentos maciços na educação para a qualificação das pessoas com foco em tecnologia. Então essas são, meus amigos, as considerações que eu tenho que fazer com relação à questão da reindustrialização do país. Dá para perceber que se trata de uma tarefa que requer muito esforço e determinação por parte do governo, porque existem vários obstáculos que precisam ser vencidos. Haja vista que nosso país está profundamente inserido na globalização econômica e neoliberal que foi adotada desde 1990, e o grau de dependência que o nosso país alcançou em todos os níveis, na indústria, no comércio, no serviço, no setor financeiro, dificulta as ações do governo no sentido de reverter esse quadro catastrófico que nós estamos vivendo. Espero que o governo Lula seja bem sucedido nesse esforço e que nossas sugestões elas sejam levadas ao conhecimento dos responsáveis pela condução da política industrial e também da política econômica do país. Deixo para finalizar um forte abraço para todos os meus queridos amigos.